Convido a igreja para abrir as vossas Bíblias no Evangelho de João. Aleluia. Cumprimento também a irmã Neuza, né? Que a irmã Neuza é uma pessoa muito amorosa. A irmã Neuza, sempre que ela chega até a gente, é com esse amor, com esse carinho. Evangelho de João, capítulo 21, do verso 1 ao verso 6. Aleluias. Evangelho de João, capítulo 21, do verso 1 ao verso 6. A palavra do Senhor nos diz assim. Aleluias. Evangelho de João, capítulo 21, do verso 1 ao verso 6. A palavra do Senhor nos diz: depois disso, Jesus apareceu novamente aos seus discípulos à margem do mar de Tiberíades. Foi assim: estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e outros discípulos. Vou pescar, disse-lhe Simão Pedro, e eles disseram: nós vamos com você. Eles foram e entraram no barco, mas naquela noite nada pegaram. Ao amanhecer, Jesus estava na praia, mas os discípulos não o reconheceram. Ele lhe perguntou: filhos, vocês têm algo para comer? E eles lhe responderam: não. Jesus lhe disse: lance a rede do lado direito do barco e vocês encontrarão. Eles a lançaram e já não conseguiam recolher a rede, tal era a quantidade de peixes. Aleluias. Pode se assentar. Louvado é o nome do Senhor. Aleluias. Quando Jesus veio à terra, que Jesus começou o seu ministério, Jesus procurou fazer discípulos, para que esses discípulos pudessem pregar, levar a sua palavra, fazer a sua obra e ganhar almas para o reino de Deus. Quando Jesus chega a uma certa região, a um certo lugar, por nome de Mar da Galileia, veja que esse Mar da Galileia, ele tem 3 nomes. Lucas o chama de Lago de Genezaré. João já o chama de Mar de Tiberíades, mas é a mesma localidade, Mar da Galileia. Alguns o chamam de Lago de Genezaré e outros lá no Evangelho de João, João já cita como Mar de Tiberíades, mas é a mesma localidade. Jesus um certo dia chega a esta localidade e encontra um homem por nome de Pedro. A Bíblia diz que aquele homem por nome de Pedro, ele estava lavando as redes, porque ele havia lutado toda noite para tentar pescar algum peixe, ele não havia conseguido nada. Essa história, ela é relatada lá no Evangelho de Lucas capítulo 5. A Bíblia diz lá em Lucas capítulo 5 que Jesus entra dentro deste barco e Jesus começa a pregar a partir do barco de Pedro, e Jesus pede a Pedro: lance o barco um pouquinho mais distante da margem. Pedro leva o barco um pouco mais distante, Jesus continua pregando, mas de repente Jesus diz para Pedro assim: Pedro, lance o barco para o meio do mar. E lá vai Pedro e Jesus olha para Pedro e diz assim para ele: lance a rede para pescar. Naquele momento lá em Lucas capítulo 5, Pedro olha para Jesus e Pedro diz para Jesus: Jesus, pesquei a noite inteira e nada consegui pegar. E Jesus diz assim: lance. E ele diz: mas eu confiarei na tua palavra, e sobre a tua palavra eu lançarei a rede. Quando Pedro lança a rede, a Bíblia diz que ali acontece um milagre. A rede de Pedro, ela vem cheia de peixes, e a palavra do Senhor nos fala que os peixes foram colocando no barquinho, de maneira que o barco quase afundava de tanto peixe que tinha. Então Pedro chama os seus amigos que estavam ali e diz para eles: me ajudem. E vem aqueles amigos ajudar Pedro, e Pedro vai para a beira da praia com um milagre nas suas mãos. Jesus havia feito um milagre na vida de Pedro, mas Pedro fica espantado. Ele olha para Jesus e ele diz assim: afasta-te de mim, Jesus, porque eu sou um homem pecador. Por que Pedro fala aquilo? Porque quando
nós estamos perto de Jesus, nós reconhecemos os nossos erros, nós reconhecemos a nossa pequenez, nós reconhecemos as nossas falhas. Quando o crente está longe de Jesus, ele enxerga a falha das outras pessoas, a falha dos outros. Mas quanto mais perto ele estiver de Jesus, mais perto ele vai enxergar as suas falhas, as suas faltas e os seus pecados. A Bíblia diz que quando Pedro olha para Jesus, Pedro diz assim: Jesus, afasta-te de mim, porque eu sou um homem pecador. Aí Jesus faz uma chamada para Pedro. Sabe o que Jesus fala para Pedro? Jesus diz assim para ele: não temas, porque a partir de hoje serás um pescador de homens. Ou seja, tu serás um ganhador de almas. Não temas, porque eu te chamei. Lá em Lucas capítulo 5, Jesus faz um chamado à vida de Pedro, e a Bíblia diz que a partir daí Pedro começa a seguir Jesus de uma ponta a outra. Pedro vê Jesus curar paralítico, Pedro vê Jesus curar cego, Pedro vê Jesus ressuscitar os mortos, Pedro vê Jesus fazer grandes coisas, expulsar os demônios. Pedro vê grandes milagres que Jesus faz no decorrer da sua trajetória. Pedro está acompanhando tudo, mas a Bíblia diz que um certo dia Pedro ouve que Jesus diz assim para ele: eu terei que morrer uma morte de cruz. Eu vim ao mundo para morrer pelos pecadores, para padecer uma morte de cruz. Pedro olha para Jesus e Pedro diz assim: eu não deixarei, Jesus, de maneira alguma. Eu te abandonarei e te deixarei. De maneira nenhuma eu permitirei isso acontecer. E Jesus olha para Pedro e diz assim para ele: Pedro, tu me negarás 3 vezes antes que o galo cante. A palavra do Senhor nos fala que isso aconteceu. Jesus padece na cruz do Calvário. Pedro nega Jesus. Alguém olha para ele e diz assim: tu és aquele homem que andava com ele de um lado para o outro. E Pedro diz assim: não, eu não sou. Pedro vai mais adiante. Uma criada diz assim: tu és um homem que andava junto com ele de um lado para o outro. Tu andavas com ele. Pedro diz: eu não conheço esse homem. Jesus lá na cruz, e Pedro dizendo para um e para outro que não o conhecia. Porque Pedro fez aquilo porque ele temeu, ele teve medo que aqueles homens levassem ele e fizessem com ele o que estavam fazendo com Jesus. Muitas das vezes na nossa caminhada nós paramos por medo. Muitas das vezes na nossa caminhada nós paramos porque nós pensamos que nós não vamos conseguir. Talvez o fardo está pesado e alguém pensa assim: eu não tenho força para carregar esse fardo que está tão pesado. Ou alguém tem medo, como Pedro temeu naquele momento. Mas quando Jesus te chama, você pode ter certeza que Ele também se encarrega de te dar autoridade, de te dar força e de te capacitar para você vencer todas as dificuldades que virão na sua frente. Servir a Deus não é sinal que nós teremos uma vida tranquila a todo momento. Não, servir a Deus é sinal que nós passaremos por dificuldades, mas nós passaremos com o Senhor que nos fortalece, o Senhor que nos ajuda e o Senhor que nos põe de pé. A Bíblia diz, aleluias, que Jesus morre uma morte de cruz, e ali naquele exato momento, sabe o que acontece? Os discípulos se juntam, e eles se juntam aonde? Se juntam na mesma localidade que Pedro havia sido chamado. João chama aquele lugar de Mar de Tiberíades, e a Bíblia diz que quando os discípulos se reúnem ali na beira daquele mar, o que Pedro era outrora, Pedro era pescador de peixes. Pedro sabia pescar, ele tinha entendimento de como pegar o peixe, de como pescar. A Bíblia diz que ele chega na beira do lago de Genezaré, Mar de Tiberíades, Mar da Galileia, e quando ele chega ali, ele olha para os discípulos
diz: Jesus morto, foi morto, nós estamos aqui. Aí ele olha para os discípulos e ele diz assim: eu vou pescar. Os discípulos olham para Pedro e dizem assim para ele: nós vamos contigo. Sabe o que Pedro estava dizendo? Eu vou voltar para a minha função antiga. Eu vou deixar de lado o que Deus me chamou para que eu fosse. O meu chamado, eu vou colocar de lado o meu chamado e eu vou voltar a ser um mero pescador. E quando Pedro fala aquilo, Pedro, ao falar que ele voltaria a ser pescadores, ele incentiva os outros também. Porque quando você é um líder, muitas das vezes você incentiva as pessoas com a maneira de você ser, com as suas atitudes. Você incentiva alguém. Talvez você nem mandou alguém fazer o que você está fazendo, mas você é um líder. Alguém vê você fazendo, ele também quer fazer, de acordo com o líder está fazendo. E Pedro diz assim: eu vou voltar a pescar. E os seus amigos, discípulos que estavam com ele, diz: nós voltaremos também. Eles estavam largando de lado o chamado, aquilo que Jesus havia ordenado para eles fazerem. E eles queriam voltar para a vida antiga, para a vida velha. E a palavra do Senhor nos diz que eles entram dentro do barco, eles vão por mar adentro. A Bíblia diz que eles pegam as antigas redes e eles começam a jogar de um lado para o outro, no mesmo lugar que Jesus havia feito o milagre na vida de Pedro. Ali estava ele de novo, jogando rede de um lado e do outro. Mas a Bíblia diz que naquele mesmo lugar, naquela mesma hora, ele não conseguia pegar nenhum peixe, porque ele estava fora da direção que Deus tinha para a vida dele. E quando nós estamos fora da direção que Deus tem para nós, nós não conseguimos alcançar o favor do Senhor. Pedro não conseguiu alcançar o favor do Senhor naquela noite, porque ele estava fora da direção que Deus tinha para a vida dele. Os nossos esforços, eles não valem nada quando nós estamos fora da direção de Deus. Você pode se esforçar dia e noite, se você estiver fora da direção, os teus esforços não valerão de nada. A Bíblia diz que ele joga a rede para um lado e para o outro e ele não consegue pescar nada. A noite inteira ele e seus amigos tentando pescar. Toda a experiência que Pedro havia aprendido com seu pai, que outrora era pescador, aquela profissão ela vinha de geração em geração. Pedro sabia muito bem a lua que ele podia pescar, a maneira que ele podia pescar, as redes que ele tinha que jogar, o jeito que ele tinha que jogar. Ele sabia tudo, mas ele estava fora da direção que o Senhor havia ordenado a ele. Então ele não conseguia pescar nada. A palavra do Senhor nos fala que passou a noite e já clareando o dia, aparece alguém lá na beira da praia. E a Bíblia diz que aquele alguém dá um grito e ele diz assim: filhinhos, tem de algo para comer? Aleluias. Aleluia. Aquele alguém que tinha ido lá na beira da praia era alguém que tinha chamado Pedro lá em Lucas capítulo 5 para ser um pescador de almas. E ele voltou lá no mesmo lugar para mostrar para Pedro que ele estava fora da direção. E ele foi lá para buscar Pedro para que ele voltasse para a direção que o Senhor tinha ordenado a ele. Aleluia. Aleluia. Quantas das vezes a gente se sente sozinho, desanimado, e a gente quer desistir da obra de Deus, desistir de fazer as coisas para o Senhor. Talvez Pedro sentiu também assim. Talvez ele sentiu que agora Jesus havia morrido na cruz e talvez ele não tinha a presença de Jesus ali por perto. Ele se
se sentiu só, quem sabe se sentiu desanimado, mas Jesus foi lá atrás dele, mostrar para ele que o lugar dele não era pescando meros peixes naquele lago, o lugar dele era ganhando almas para o reino. Teu lugar e teu descanso não é aqui na terra. O teu lugar é no céu. O teu descanso é no céu. Aqui nós não podemos nos acomodar com as coisas deste mundo. A igreja da nossa era, ela anda acomodada com as coisas deste mundo. Muitos andam vivendo como se Jesus não voltasse mais. Mas eu quero te dizer, há muitas promessas na Bíblia que elas são condicionais, são sob condições. Mas esta promessa que Jesus um dia voltará para buscar a sua igreja, ela é incondicional. Você crendo, você não crendo, Jesus voltará para buscar a sua igreja, e Ele virá, e Ele não tardará. Nós não podemos nos acostumar com as coisas deste mundo. O nosso lugar não é aqui. Pedro queria voltar para a sua vida velha, antiga, mas Jesus aparece lá na beira do lago. E quando Jesus aparece, Jesus faz uma pergunta para os discípulos. Sabe o que Jesus pergunta? Tendes alguma coisa de comer? Por que Jesus pergunta aquilo? Porque eu vou te falar uma coisa. Você pode trabalhar o dia todo, a noite toda, você pode lutar de um lado e do outro, mas se Jesus não quiser abrir as portas para você, não tem quem abra. Não tem quem abra. Talvez você pode dizer, o meu dinheiro pode comprar o que eu tenho, mas eu vou te falar, a provisão ela só vem do Senhor. Só do Senhor. Você pode lutar, você pode ir para um canto e para o outro, mas se o Senhor não mandar provisão para a tua vida e fechar as portas, você não consegue nada. E o Senhor estava falando para Pedro assim: você está fora da direção, você está lutando sozinho, sem o meu consentimento, e a provisão, você tem a provisão? Era isso que Jesus estava perguntando para Pedro. A provisão não virá porque você está fora do meu projeto. Não saia do lado de fora do projeto do Senhor. Continua debaixo do projeto, continua debaixo do projeto, continua na direção. Doa quem doer, não saia da direção de Deus. A Bíblia diz que Pedro, quando ouve aquela pergunta e os discípulos, sabe o que é que Pedro faz? Havia um discípulo lá, que é o mesmo discípulo que conta essa história, João. E João era íntimo. João era aquele discípulo que ele deitava no peito de Jesus, escutava as batidas do seu coração. João era íntimo. E quando você é íntimo, você conhece o mestre. Quando você é íntimo, você sabe quando o mestre está falando com você. Quando você é íntimo, você não se engana. João, ele era íntimo, ele andava do lado, ele andava juntinho, ele encostava o peito, ele encostava a cabeça no peito de Jesus. Então quando Jesus grita lá da praia, João não teve nenhuma dúvida. Ele olha para Pedro e ele diz assim: é o mestre, é ele, Pedro, é ele quem está falando aí, é o mestre quem está falando. A palavra do Senhor nos fala que o Senhor, as ovelhas do Senhor conhecem a voz do seu pastor. Ela sabe quando é o pastor que a chama. A palavra do Senhor nos diz que quando João diz que era o Senhor, sabe o que Pedro faz? Ele pula dentro da água. Por que ele pula?
porque ele estava nu, ele estava sem a sua túnica, ele estava só com as suas roupas de baixo, ele estava despreparado. Jesus chega na praia e o discípulo que ele havia chamado está despreparado. E os discípulos vão na frente, empurrando o barco. Jesus diz assim para eles: lancem a rede para o lado direito do barco. Eles lançam, puxam aquela grande quantidade de peixes. A Bíblia diz que era tanto peixe que a rede quase se rompia, mas não se rompeu. A Bíblia diz que eles vão empurrando o barco para a beira da praia, e Pedro fica lá atrás se ajeitando. Sabe por quê? Porque crente despreparado, ele sempre vê os outros indo e ele vai ficando. Porque Jesus, você só vai até aquilo que o Senhor tem para a sua vida se você estiver preparado. Se você estiver preparado, quanto mais preparado você estiver, mais próximo você vai estar daquilo que Jesus tem para a sua vida. Quanto mais preparado você estiver, mais próximo você estará daquilo que o Senhor tem para o teu futuro e para a tua vida. Os discípulos chegam primeiro até Jesus, Pedro fica para trás. Pedro vai depois. Por quê? Porque ele estava despreparado. Mas Pedro tinha um chamado, e Jesus foi ali naquele lugar. Jesus foi para falar com todos, mas Jesus tinha algo especial na vida de Pedro. Quando os discípulos chegam na beira da praia, sabe o que tinha ali? Lá já tinha pão, lá já tinha peixe assado, Jesus já tinha feito uma fogueira, Jesus já tinha pão preparado, Jesus já tinha peixe preparado para aqueles homens. Jesus sabia que eles estavam com fome, porque eles tinham lutado a noite inteira para pescar. E quando eles chegam ali, a Bíblia diz que eles rodeiam Jesus ali, e ninguém fala que é Jesus, ninguém conversa um com o outro, e Jesus prepara o banquete e começa a alimentar aqueles homens. Sabe por quê? Porque Jesus sabe do que você precisa, Ele sabe da tua necessidade, Ele conhece a tua vida por completo. Talvez você está indo na direção errada, por isso você ainda não alcançou aquilo que o Senhor tem para a sua vida. Mas hoje o Senhor diz para você: vá para a direção certa, vá para onde eu te chamei. Não saia da direção, não tire o foco do projeto, não tire o foco das promessas que eu tenho para a sua vida. Não desanima, continue de pé, não desanima, porque o que eu tenho para ti há de acontecer na tua vida. A Bíblia diz que Jesus começa a alimentar os discípulos, e Jesus diz para eles: cadê os peixes que vocês pescaram? E ali Pedro começa a puxar a rede desconfiado, e Pedro começa a contar os peixes. Deu 153 grandes peixes. Quando a gente obedece à palavra dele, e quando a gente volta para a direção certa, que é de estar junto dele, a bênção nos alcança, a bênção vai atrás de nós. Quando você está na direção, você não precisa correr atrás das bênçãos, elas correm atrás de você, elas te perseguem. A palavra do Senhor nos fala que Jesus, quando alimenta aqueles discípulos, sabe o que Jesus faz? Jesus tinha algo para falar ali. Aleluia. E o que Jesus tinha para falar era com Pedro. Jesus olha para ele, e sabe o que Jesus faz? Jesus pergunta a ele: Pedro, tu me amas? Aleluia. Ele olha para Jesus e ele diz assim: eu te amo, Jesus. E Jesus diz assim para ele: apacenta as minhas ovelhas. Glória a Deus. Aleluia. Pedro fica calado. Aí Jesus olha de novo para Pedro, e Jesus diz assim: Pedro, tu me amas? E Pedro olha para Jesus e diz assim: eu te amo, Jesus. E Jesus diz para ele: apacenta as minhas ovelhas. Aí Jesus olha a terceira vez para Pedro e diz assim para ele: Pedro, tu me amas? Aí Pedro se aborrece. Mas Pedro olha para dentro, para os olhos de Jesus, e Pedro certamente lembra
Porque por 3 vezes ele negou Jesus. Dias atrás, por 3 vezes ele disse que não conhecia quem era aquele que estava indo em direção ao Calvário com a cruz carregando no peito. Pedro certamente lembra que por 3 vezes alguém pergunta para ele: tu é um dele? Eu te vi com ele. E Pedro 3 vezes diz: eu não conheço esse homem que está carregando essa cruz. Aí Jesus olha para Pedro e pergunta a 3ª vez: tu me amas? Aí sabe o que Pedro responde? Pedro olha para Jesus e diz assim: Senhor, tu sabes que eu te amo. Aleluia. Tu sabes que eu te amo. Sabe o que é que Pedro estava dizendo para Jesus com aquele tu sabes? Pedro estava dizendo assim: Jesus, o Senhor sabe que eu sou falho. O Senhor sabe que eu tenho as minhas fraquezas, as minhas falhas, mas o Senhor sabe que eu te amo. O Senhor sabe o quanto eu te amo. Mesmo sendo fraco, mesmo sendo falho, eu continuo te amando, Senhor. Então o Senhor olha para Pedro e diz assim para ele: apacenta as minhas ovelhas. Por que Jesus disse para Pedro 3 vezes: apacenta as minhas ovelhas? Porque quando você ama alguém, você faz a vontade daquele que você ama. Às vezes você nem quer fazer, mas você ama tanto aquela pessoa que te pede algo, você vai lá e faz porque você ama aquela pessoa. Quem sabe muitos de nós diz assim: eu não vou pegar cargo, eu não vou fazer obra de Deus, eu não vou fazer isso. Mas quando você ama, você faz porque você ama Ele, porque você serve Ele e você olha para Ele. Era isso que Jesus estava falando para Pedro: se tu me amas, então faça a minha obra. Se tu me amas, trabalhe para mim. Se tu me amas, seja aquilo que eu te chamei para ser. A igreja não pode ter tempo para picuinhas, para desânimo. A igreja não pode ter tempo para essas coisas. Quando a gente ama, a gente sacode a poeira e a gente vai fazer a vontade dele, ganhar almas para o reino, fazer a obra de Deus. Quando você ama, você faz aquilo que aquela pessoa te pede, aquilo que ele determina para a sua vida, você faz. E Pedro estava dizendo isso para Jesus: sim, Jesus, eu te amo, tu sabes que eu te amo. E Jesus disse para ele: apacenta as minhas ovelhas. Jesus estava dizendo: faça a minha obra. Mas aí Jesus diz mais uma coisa. Jesus diz assim: quando tu eras menino, quando eras mais jovem, era menino, vestia-se e ia para onde você queria. Olha como é interessante. Mas quando você é velho, estenderás as mãos e outra pessoa o vestirá e o levará para onde você não deseja ir. Sabe o que Jesus estava dizendo para ele? Quando você é jovem, você veste aquela roupinha, você vai para onde você quer. Mas depois que você fica velho, alguém te veste e alguém é que segura na tua mão e te leva para onde Ele quer. Sabe o que Jesus estava dizendo para Pedro? Tu não pode ser mamão verde, Pedro. Tu tem que amadurecer e tu tem que deixar o meu Espírito te levar para onde eu quero que você vá. É o Senhor quem tem que nos levar. Nós temos que seguir a direção dEle, não ser conforme nós queremos ser. Quantas vezes nós queremos ser de uma forma, mas nós sabemos que o Senhor quer que nós sejamos outra coisa. E nós temos que ser o quê? Aquilo que o Senhor quer que nós sejamos. É aquilo que Ele tem para a nossa vida que nós temos que viver. Eu
tenho que viver aquilo que o Senhor tem para a minha vida. Você tem que viver aquilo que o Senhor projetou para a sua vida. Nós não podemos desanimar, nós não podemos deixar de lado aquilo que Deus tem para nós. Eu quero convidar os irmãos para ficar de pé. Aleluias. Vamos fazer uma oração. Eu sei que esse ano o pastor Jair vai distribuir os cargos, porque todas as congregações, as igrejas são assim. E quantos irmãos que são uma bênção na mão do Senhor, que tem tantos talentos dentro da igreja, que Deus dá a ele tanta criatividade para trabalhar no reino. Mas chega um certo momento que ele não quer fazer nada, ele quer ficar parado, ele quer ficar estacionado. Não deixe o Senhor colocar a mão, não deixe o Senhor te cobrar, porque o Senhor não nos chamou para estarmos estacionados e parados. O Senhor chamou a sua igreja para avançar, e nós não podemos parar. Não há tempo de parar, não há tempo de ficar parado. O que o Senhor colocar na tua mão para fazer, faça com carinho, faça com amor, faça com dedicação, faça para Ele, porque se você o ama, você vai mostrar durante todo esse ano de 2023 o quanto você o ama, fazendo a sua obra, sendo fiel à obra do Senhor. Aleluias. Vamos fazer a oração. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu te apresento esta igreja na tua mão. Eu sei que nesse lugar há muitas ovelhas frutíferas, meu Deus, pessoas que o Senhor escolheu para fazer a tua obra, pessoas que foram escolhidos pelo Senhor para estar na frente da obra. Meu Deus, papai, que as tuas forças, meu Deus, que uma força do céu venha nesta noite sobre este lugar, que o Senhor venha levantar líderes deste lugar para trabalhar nesta obra, que o Senhor venha levantar mulheres, homens, crianças, jovens, que o Senhor venha mandar tocadores para este lugar, que esta obra venha produzir, venha crescer no poder, na autoridade do teu nome nesta noite. Deus, que nessa noite o Senhor venha dar uma bênção toda especial para essas ovelhas, no poder do teu nome, que eles tenham uma semana de vitória, no nome de Jesus. Assim nós pedimos e assim te agradecemos, no poder do nome de Jesus, em nome de Jesus, amém. Oh, glória a Deus. Oh, aleluia, louvado seja Deus. Oh, glória a Jesus, aleluia. Santo, santo, santo é o seu nome, ó Deus, aleluia. Que palavra maravilhosa, que palavra poderosa Deus tem trazido para nós aqui nessa noite, através da irmã Sara. Quero agradecer a irmã Sara por ter se disposto a vir aqui nessa noite, a trazer uma palavra vinda do Senhor, aleluia. Louvado seja Deus. O irmão Lucas está com a oportunidade de falar sobre o sorteio. Número 8. Ah, tá. Então o ganhador da sexta foi o número 8. Quem é o número 8, irmãos? É, 808. É o senhor? Pastor Jair. Amém? Louvado seja Deus. Quero passar agora a oportunidade para o pastor, que está dando fim ao término do culto. Amém, né, irmãos? Glória a Deus. Irmãos, só vou ficar de pé. Passar alguns avisos aqui. Terça-feira nós estaremos aqui, né, com os estudos ainda prosseguindo sobre o Espírito Santo. Amém?
sobre o Espírito Santo na igreja, não é? É Ele quem distribui os dons espirituais, é Ele que convence a igreja, é Ele que abençoa, é Ele que adorna a igreja ao encontro de Jesus naquele dia. Amém? Então você está convidado, traga as crianças que também terão a aula delas também. Amém? Eu quero da minha parte agradecer, né, os irmãos, o irmão Stalion na frente do trabalho, o irmão Alci, o irmão Lucas e os irmãos que participaram desse grande trabalho, né? Pastora Sara, que trouxe uma mensagem vinda do coração de Deus para nós. Nós sairemos daqui edificados, não é? Porque Deus falou conosco. Amém? Enfim, e que Deus abençoe cada um das irmãs e dos irmãos. Estão alguns viajando, né? A Gisele não pôde vir, coitado, porque não está muito bem de saúde. No final nós vamos fazer oração, lembrando das pessoas que precisam de oração. Tá bom? Glória a Jesus.